Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse episódio, vamos tratar da questão 83. Está no bloco da nossa semana aí das questões 81, 82 e agora 83, né? E ela é um desenvolvimento provisório, né? Provisório no sentido de que esse tema, né, que trata do qual a questão 83 trata, que é o livre-arbítrio, né? É um tema enorme dentro do pensamento do Tomás, é um tema enorme dentro do pensamento cristão, né? E é um tema enorme dentro da filosofia medieval, né? Então é por isso que eu posso dizer, com grande certeza, que é um desenvolvimento provisório feito pelo Tomás, né? Aparentemente, a gente observa que esse desenvolvimento tem em mente, inicialmente, apontar o desenrolar dessas categorias da potência apetitiva, né? Ou seja, primeiro das potências apetitivas em geral, fala da potência sensitiva, da potência da potência apetitiva especificamente, a sensitiva, depois fala da vontade, né? Que seria o apetite intelectivo, né? O apetite superior, e agora fala do livre-arbítrio, né? Que seria aí um desenrolar desses movimentos apetitivos, né? Seria a culminação ou atualidade desses movimentos apetitivos aí da alma, né? Mas vamos ver, essa questão também é curtinha, ela é rapidinha igual as outras, né? Mas é importante que a gente dê uma passada por ela. Vamos ver. No artigo 1, o Tomás pergunta se o homem é dotado de livre-arbítrio, né? E a distinção que ele faz é muito rápida, né? Muito simples, que é o seguinte: os seres humanos, né? O julgamento que existe nos seres humanos está orientado por possíveis direções opostas, por silogismos, né? Raciocínios lógicos, dialéticos, argumentos retóricos, né? Ou seja, o livre-arbítrio, ele está, primeiramente, sendo associado aqui pelo Tomás como uma instância judicativa, né? É com ele que eu faço um julgamento, vamos dizer assim. Então, como distinguir isso? Como é que os seres humanos dotados de alma intelectiva fazem os seus julgamentos, né? Ou seja, seguem direções opostas, confrontam teses, confrontam sentenças, enfrentam oposições, né? Para poder chegar a uma escolha, vamos dizer assim, né? Essa escolha é o que caracteriza, essa possibilidade de escolha é o que caracteriza a liberdade. Então, há livre-arbítrio, né? Quando eu tenho a possibilidade de seguir, por exemplo, direções opostas. No caso dos animais, o tipo de julgamento que existe neles, né? Os animais que não têm alma intelectiva, é um instinto natural, né? O Tomás usa esse termo, instinto natural. O instinto natural, ele é da ordem da necessidade, né? Lembra da alma do apetite sensível lá, do apetite sensitivo da questão 81, né? Ele imprime uma necessidade, né? Então, os animais, eles agem sempre do mesmo modo. Por quê? Porque o julgamento é impresso pelo instinto natural, que os orienta a fazer uma mesma coisa do mesmo modo, né? Então, a gente não pode dizer que ele seja livre. Ele não é livre e não há, portanto, livre-arbítrio nele, né? Mas é interessante a gente notar o seguinte, né? Isso tudo mostra para nós o seguinte: a dimensão do que a gente conhece aqui como livre-arbítrio, ela está muito restrita a um horizonte da alma intelectiva, né? Ou seja, o que revela para nós que o Tomás está extremamente preocupado com a alma intelectiva, né? Essa instância da alma intelectiva, né, o livre-arbítrio, ela faz parte desse jogo dos elementos que constituem aí o que a alma seria enquanto subsistente, né? Para lembrar a gente lá dos temas do início do curso, né? A subsistência da alma, ou os elementos que participam da subsistência da alma, estão aqui concatenados como os que ancoram, né? Ou que amparam a possibilidade de livre-arbítrio. Vamos ver. No artigo 2, né? Tomás pergunta se o livre-arbítrio é uma potência, né? Vamos ler. Tem algumas passagens de Tomás aqui que são bem esclarecedoras. Esse tipo de questão, por exemplo, quando ela é mais curta, mais rápida, o próprio Tomás, ele nos ajuda no sentido de ser muito objetivo na resposta, né? Vejamos. Eu leio. O princípio de nossos atos é a potência e o hábitus.
pois conhecemos, seja por meio da ciência, seja por meio da potência intelectiva, né? Um princípio dos nossos atos é a potência. A potência é a capacidade para conhecer algo e agir sobre esse algo, né? Algo que eu não tenho ainda. O hábitos, como a gente aprendeu já em algumas questões atrás, se eu não me engano, na questão 79, né? É já um conhecimento em atualização progressiva, né? Ou seja, é aquilo que eu conheço por meio da ciência, né? Usando, é claro, a potência intelectiva. Então, o meu princípio para agir, ele pode ser orientado tanto pela potência intelectiva, que conhece as coisas, quanto pelo hábitos, que já é a atualização dessa potência intelectiva, né? Então ele diz, né? Se fosse um hábitos, se o livre-arbítrio fosse um hábitos, ele teria que ser um hábitos natural, pois é natural ao homem ser dotado de livre-arbítrio. Um hábitos não é exatamente natural, né? Por quê? Porque o hábitos depende de um processo prévio de aquisição, né? Então, o Tomás fala que nós temos dois hábitos, né? O hábitos moral, que é a sinderese, e o hábitos intelectual, que são os primeiros princípios da lógica, né? Princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio terceiro excluído, né? Mas isso não interessa para nós agora. Esses são hábitos naturais. Nós já teríamos esses hábitos, segundo Tomás de Aquino, quando no momento do nosso nascimento, vamos dizer assim. O restante dos hábitos a gente coleta ao longo da existência, né? A gente adquire, a gente expande a partir da potência intelectiva ao longo da nossa existência, né? Ou seja, a potência intelectiva, ela é a possibilidade de formar um hábitos, né? O hábitos é a potência intelectiva atualizada. É assim que a gente pode entender. Então, o livre-arbítrio não pode ser um hábitos, porque se ele fosse um hábitos, ele já seria um hábitos natural, né? Porque o homem é dotado de livre-arbítrio. E ele não pode ser um hábitos exatamente porque ele representa, né? Como diz o Tomás aqui na terceira passagem, ele não pode, portanto, ser um hábito. Resta que ele seja uma potência. Ele tem que ser uma potência porque ele é exatamente um princípio de ação, né? O livre-arbítrio, ele é um princípio de ação. É o princípio que garante a possibilidade de agir. Vamos ver, vamos seguir, né? Então ele não pode ser um hábitos, porque se ele fosse um hábitos, ele já seria determinado em alguma direção, né? Se ele fosse se o livre-arbítrio fosse um hábitos, eu seria obrigado a acertar, né? Todas as vezes que eu agisse, eu não agiria de algum modo, eu agiria sempre certo ou eu agiria sempre errado, se ele fosse um hábitos, porque ele teria uma determinação nele, né? Sendo o livre-arbítrio uma potência, ele não possui essa determinação, né? Ou seja, eu posso, né, agir simplesmente. Mas é claro, a gente não sabe tudo, né, sobre o livre-arbítrio, a gente não sabe direito ainda o que é o livre-arbítrio, senão que ele é uma potência, né? E senão que o homem possui um livre-arbítrio, né? O que mais que a gente precisa saber? Vamos para o artigo 3. O Tomás pergunta, né? O livre-arbítrio é uma potência apetitiva? Diz o Tomás: somos livres enquanto podemos aceitar uma coisa, rejeitar a outra. O que é escolher, né? Escolher para o Tomás é aceitar uma coisa e rejeitar outra, né? Sempre que você aceita algo, você rejeita algo outro, né? E aí ele diz: ora, para a escolha concorre algo da parte da potência cognoscitiva e algo da parte da potência apetitiva. Da parte cognoscitiva requer-se o conselho pelo qual se julga o que deve ser preferido, né? Qual que é essa parte cognoscitiva? É o intelecto, né? A parte intelectiva, que é o quê? Aquilo que aponta a razão do bem desejável, né? Ou, em outras palavras, o conselho pelo qual se julga o que deve ser preferido, como diz aqui o Tomás. Da parte apetitiva, requer-se que, ao desejar, aceite o que o conselho julga. É a vontade, né? A vontade está aqui. Então, para dizer que há uma escolha, para dizer que há um livre-arbítrio, significa que é necessário que exista uma concorrência entre a potência cognoscitiva e a potência apetitiva, ou seja, elas têm que entrar em acordo sobre aquilo que elas querem e agir no mesmo sentido, né? A potência cognoscitiva é o intelecto
E a potência apetitiva é a vontade, né? Então, ela tem que estar de acordo, né? Como o Tomás diz aqui, a potência apetitiva tem que aceitar o que o conselho da parte cognoscitiva julga, né? Então, vamos ver o seguinte, o Tomás vai indicar, no final do artigo 3, que o livre-arbítrio é uma potência apetitiva, né? Ele é uma potência apetitiva exatamente porque a liberdade, como diz a passagem de cima aqui, a liberdade está associada à escolha, né? E essa escolha, ela está orientada pela parte cognoscitiva. A parte cognoscitiva é uma potência intelectiva, enquanto a parte que escolhe, a escolha que garante a liberdade, que garante o livre-arbítrio, é uma potência apetitiva. Então, eu posso dizer que o livre-arbítrio seja uma potência apetitiva, por exemplo, né? Vamos seguir, vamos ver. No artigo 4, né, Tomás pergunta se o livre-arbítrio é uma outra coisa diferente da vontade, né? Se ele é uma potência distinta da vontade. Vamos ler. Assim como o intelecto está para a razão, tratando-se da apreensão intelectiva, da mesma forma, tratando-se do apetite intelectivo, a vontade está para o livre-arbítrio, que nada mais é do que a potência de escolha. Tá vendo? Ele aproximou já a vontade do livre-arbítrio enquanto potência de escolha, né? Ou seja, a vontade e o livre-arbítrio são apenas nomes distintos para dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo modo que intelecto e razão são dois nomes distintos para momentos de uma mesma coisa, né? O intelecto é a potência intelectiva e a razão é o ato dessa potência intelectiva, né? A vontade é a potência de escolha e o livre-arbítrio é a manifestação dessa potência de escolha. Vamos ver? Bom, dentre aquilo que orienta as capacidades do livre-arbítrio, duas coisas se relacionam com os aspectos cognitivos, né, que é o conhecer e o raciocinar. Né? O conhecer é a aceitação de alguma coisa, que expande o conhecimento que eu tenho daquela coisa. O raciocínio é a passagem de um conhecimento ao outro, né? Que é o que a consciência faz. Lembra da consciência na questão 79? É isso que ela faz. Ela raciocina, ela passa de um conhecimento ao outro. Né? Essas duas instâncias estariam ligadas ao intelecto ou à parte cognoscitiva da alma. As duas instâncias de baixo, o querer e o escolher, já estariam ligadas ao aspecto volitivo da vontade ou da parte apetitiva da alma. Né? O querer, que é o simples desejo de algo, né? Quando se quer algo, se tem um desejo sobre aquilo, e o escolher, que é desejar alguma coisa por causa de outra. Né? Quando você escolhe algo, você deseja algo através de outro. Né? Ou seja, quando você quer alguma coisa, você tem um simples desejo. Você está com fome, você quer comer. Quando você escolhe aquilo que você quer comer, você está desejando algo em função de outra coisa. Ou seja, você está desejando, sei lá, comer uma maçã em função da fome, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Os dois aspectos de cima relacionados à parte cognoscitiva, os dois aspectos de baixo relacionados à parte apetitiva. E aí eu leio. É próprio da mesma potência o conhecer e o raciocinar, como é próprio da mesma potência repousar e mover-se. Também querer e escolher é próprio de uma só e mesma potência. Por isso, a vontade e o livre-arbítrio não são duas potências, mas apenas uma. Né? Tomás está reduzindo o livre-arbítrio à própria vontade. Né? Para o Tomás, a vontade e o livre-arbítrio são a mesma coisa. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Como eu disse, essa questão é um pouco mais curta também, né? As três questões desse bloco são um tanto quanto limitadas, curtas, né? Mas é interessante que a gente entenda isso. Por quê? Porque a partir da questão 84, nós vamos, né? O Tomás vai direcionar todos os seus esforços para o processo de conhecimento, né? Os processos da alma intelectiva, né? E aí vai sobrar pouco espaço para falar sobre desejo, sobre querer, sobre escolha, né?
ele vai mesmo levar a sério o que ele está falando e vai deixar essa parte sobre os apetites para a segunda parte lá da Suma Teológica, né? Então eu vou deixar no campus virtual a indicação para vocês, né, de algumas partes onde o Tomás trata disso na segunda parte da Suma, para quem tiver alguma curiosidade de ir lá para ver, né, quem tiver algum interesse, né? Reforço com vocês que a pasta do curso tem bibliografia disponível sobre vários temas, inclusive sobre esse tema da vontade, do livre-arbítrio, né? Vocês podem dar uma olhada lá, quem tiver interesse, né? E, bom, reforço aí que eu estou à disposição de todos vocês. Vocês podem me procurar à vontade nos canais aí, né, que vocês já conhecem, o Campus Virtual, meu e-mail, né? Todos esses canais aí estão disponíveis aí para a gente poder conversar, tirar dúvidas, né? Vocês podem perguntar outras coisas também, não tem problema, não tô, né? Alguma outra curiosidade sobre a Idade Média que não tenha relação direta com Tomás de Aquino ou com o curso, né? Vamos conversar. Afinal, essa coisa do curso à distância aí, estar provisoriamente à distância, acaba que atrapalha muito o nosso contato, né? Se quiserem conversar algo para além da disciplina, vocês podem entrar em contato, podem entrar pelo campus virtual mesmo, não tem problema, né? Ou pelo e-mail, etc. Fiquem à vontade. Certo? Então tá ótimo. Bons estudos para vocês, boa semana. Me procurem, qualquer problema, qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos e até o próximo.